Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que Era Tudo é Dica para discutir as questões importantes, relevantes, tanto para a população baiana e, sobretudo, para a população soteropolitana. Um dos temas que chamam a atenção aqui em Salvador, em toda a capital, é a questão da mobilidade, principalmente do transporte público. E hoje o Linha de Frente convidou uma pessoa que conhece bastante desse assunto. Eu estou falando do secretário de Mobilidade, Fabrício Miller. Fabrício, é uma satisfação ter você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. A satisfação estar aqui na Rede Aratu para debater um tema tão importante para a cidade como esse. Todo mundo que eu converso a respeito de mobilidade, seja vereador, seja prefeito, ex-secretários da pasta ou até a iniciativa privada, todo mundo fala que é um dos grandes desafios da administração pública, talvez nos próximos anos. Por que a gente chegou no ponto que a gente chegou em termos de, para começar, em termos do transporte de massa dos coletivos? Bom, de fato é um tema que ocupa muito a agenda municipal, não só em Salvador, né, mas no Brasil todo, nos grandes centros urbanos. Mobilidade é sempre um dos temas principais, né, e ganhou mais protagonismo, né, por ser agora talvez o maior desafio de todos os prefeitos das capitais e das grandes cidades, né. O sistema de transporte público coletivo, ele historicamente, você pega uma série histórica, ele vem perdendo passageiros, né. Por quê? Porque diversos fatores. Você tem chegada de aplicativos, facilidade na compra de motocicletas, desemprego, segurança pública, violência é um ponto que atrapalha na mobilidade do transporte público coletivo. As pessoas querem evitar ali, né, com receio de assalto. Então, vários fatores ao longo dos últimos 20 anos vêm fazendo o transporte perder passageiros. E, mais recentemente, em razão da pandemia, essa queda, né, chegaram em alguns momentos a ter uma queda de 85% do público transportado, né, e as empresas tendo que manter o serviço, né, e o que mantém o serviço, em grande parte das capitais, é o pagamento da tarifa. Então, isso trouxe consequências que a gente ainda sente, que as concessionárias ainda sentem, sobretudo na sua capacidade de investimento, né, do próprio negócio, né, de renovação de frota, melhoria do sistema. Então é isso que hoje talvez torne esse desafio um dos maiores. É um complexo, é uma complexidade muito grande que a gente vai tentar aqui, por isso que a gente tem um espaço aberto para tratar com profundidade, até com responsabilidade, um tema que diz respeito ao cotidiano da população. Inclusive eu quero saber de Fabrício daqui a pouco, como é que ele enxerga um movimento nacional ou internacional de tarifa zero, se isso é viável, se isso é possível dentro do sistema público de transporte. Muita gente comenta que, além dessas adversidades que você falou, como a pandemia, muita gente comenta que a chegada do metrô e as condições para o funcionamento do metrô, a condição mínima de passageiros, por exemplo, fizeram com que o transporte por ônibus ficasse um pouco de lado. Isso tem lógica, Fabrício? Como é que o metrô entrou nessa equação e complicou todo o sistema? Na verdade, primeiro dizer que o metrô é super importante para a cidade, é um equipamento, um transporte público de alta capacidade, né? E é importante para qualquer cidade como Salvador. E o que a gente entende que trouxe consequências negativas foi exatamente a forma de divisão da tarifa. Salvador é a única cidade do país e talvez uma das únicas do mundo, que você consegue pegar um ônibus, um metrô e um ônibus, ou um ônibus, o metrô e o BRT, ou um ônibus, metrô e o sistema metropolitano, pagando apenas uma tarifa, né? Em São Paulo, por exemplo, a tarifa é mais barata, é R$ 4,20. Mas se você fizer usar essa matriz de deslocamento, você vai pagar mais de R$ 9,00. Por quê? Porque eu tenho um delta X ali a mais para cada modal que você pega. Então, Salvador tem essa facilidade para o usuário, que eu acho importantíssima para o usuário, né? Mas isso, na hora de divisão de tarifa, isso a gente entende que ela não está sendo suficiente para suportar ou para financiar o transporte sob pneus. Para o morador de Salvador entender, para o contribuinte entender, como é que fica o rateio? Tem como a gente resumir assim, como é que está o rateio atualmente? Tem, é muito fácil, na verdade. Se o usuário pegar, a tarifa é R$ 5,20, tá? Se o usuário pegar um ônibus e um metrô, 39% fica para o ônibus e 61% fica para o metrô. Então, essa divisão que a gente entende,
Claro que tem outras divisões, quando você pega mais de um modal, né, essas divisões são diversas. Mas basicamente é isso. É 60-40 arredondando. Então, exatamente. Então, isso traz um desequilíbrio nessa conta. É uma discussão que a gente já vem tendo com o Estado há alguns anos, né, para tentar pacificar isso, equalizar, para que a gente possa ter ali efetivamente um trabalho de mobilidade. Porque, veja, o usuário não quer saber de quem ou quem... O usuário quer saber de ser transportado com qualidade, né? Com eficiência dentro do horário, com previsibilidade. E é isso que a gente tem buscado fazer. Tá? Então, assim, volto a dizer, o metrô é importantíssimo, uma capital, o metrô, ele corta a cidade, então você criou ali sistemas alimentadores, e essa talvez seja uma das grandes questões que está se colocando hoje, que é a retirada de linhas. Né? Na verdade, não é uma retirada de linhas, nós criamos muitas linhas. O que houve foi uma racionalização, inclusive isso está no contrato-programa assinado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, e essa é uma das exigências cobradas pelo Governo do Estado, né? Que é você fazer a reestruturação das linhas para que as linhas sejam também alimentadoras do metrô. Entendi. Aí você vai concordar comigo quando você foi muito feliz ao falar, rapaz, quem está pagando, quem está se locomovendo, não quer saber das burocracias ou dos acordos anteriores. Você vai concordar comigo que a pessoa que andava 100 metros para ter uma linha de ônibus na porta de casa e agora está andando 800, 1 quilômetro, não vai ficar feliz com isso, mesmo entendendo que o metrô tem que ser alimentado. Esse caso de andar mais, isso não é nenhum problema, isso não existe, porque os pontos continuam os mesmos. O que pode acontecer é uma pessoa que usava um transporte público, uma linha única, né? Porque antigamente, imagine você, não havia integração tarifária, não havia integração com outros modais, então se você precisasse pegar 2, 3 linhas para chegar ao seu destino, você tinha que pagar 2, 3 tarifas. Com um bilhete único, que foi feito na última gestão, isso já foi equalizado. Então, você conseguia pegar 2 ônibus num espaço de 2 horas sem pagar uma segunda tarifa. Então, essas linhas elas foram sendo arrumadas justamente para que você tivesse mais, que as linhas estivessem mais aderentes, né, ao sistema de mobilidade atual. O que você está me dizendo é, por exemplo, se a pessoa sair de Itapuã e tinha uma linha direto para Barra, ela hoje, em tese, está se sentindo mais desconfortável se tiver que ir para Lapa e depois para Barra, apesar de estar pagando igual ou até menos. As pessoas mais velhas, que estão ali mais acostumadas, elas têm essa resistência maior. Você pega o jovem, ele já vê o que é mais rápido, ele sabe que se ele pegar um ônibus de Itapuã, chegar em Mussurunga, pegar o metrô e ir até a Lapa, da Lapa pegar um ônibus curtinho ali até a Barra, é muito mais rápido, né? Você está utilizando os 2 modais, metrô e ônibus, e chega muito mais rápido. Então a resistência é menor. Né? Eu acho que essa resistência aqui é até de forma natural, porque é algo recente. Se você pega outras capitais, eu dou exemplo sempre de São Paulo, que é uma referência, São Paulo tem metrô desde 74, então as pessoas já incorporaram essa lógica de deslocamento no seu dia a dia. Perfeito. O sistema de ônibus, a gente costuma falar assim, arredondar na imprensa, assim, 1 milhão de pessoas utilizam o sistema de ônibus constantemente, 1 milhão de soteropolitanos utilizam esse sistema. O metrô já chegou num patamar de equilíbrio do que tinha sido colocado anteriormente? Não, veja que hoje o metrô é alimentado pelo ônibus, 80% dos passageiros do metrô, um pouco mais, um pouco menos, são do ônibus. Se o ônibus parasse de circular na cidade, não tinha metrô, porque as pessoas não conseguem chegar no metrô se não for, né, ali através dos ônibus. Mesmo assim, mesmo com todo esse público sendo alimentado pelos ônibus, o metrô não chegou ainda, não atingiu ainda as metas estabelecidas. Tanto que o governo do Estado paga o que eles chamam de risco de demanda, né, que é uma diferença do passageiro não catracado. Então era para estar agora transportando algo em torno um pouco mais de 600 mil passageiros e está transportando um pouco menos de 400. Então são 200 mil passageiros a menos, mais ou menos, por dia no metrô, e o Estado tem que fazer o pagamento dessa diferença. Nesse contexto, e aí você como conhecedor do assunto, a gente até vai falar da trajetória de Fabrício Miller na mobilidade, com uma trajetória bonita. Você acha que expandir o sistema de metrô, conseguir novas linhas, conseguir novas estações, vai favorecer ou torna mais oneroso o serviço? Olha, depende muito para onde vai expandir, se tem demanda, né, para usar o metrô. Então, eu acredito que a expansão de qualquer modal, e eu acredito muito que Salvador, tendo todos os seus modais prontos, então vamos lá para o ônibus, BRT, metrô,
teleférico no comércio, na cidade baixa, no subúrbio, que é um meio de transporte extremamente utilizado em regiões com a topografia daquela forma. Né? Você tem aí Medellín, como exemplo, você tem na Bolívia, no México, e o VLT, né? Esperamos que o VLT realmente saia do papel e seja entregue à cidade. Eu acho que a gente tem condição de ter ali um sistema de transporte extremamente eficiente, completamente interligado, né? Permitindo aí acesso a todos. E daquela forma, né? Não importa quem transporta, é importante que o passageiro seja transportado. E com a complexidade alta, e sobre complexidade, eu quero falar com o secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrício Miller, a respeito de tecnologia. E vou dar um depoimento. Bem recentemente, eu passando em uma das ruas, eu vi no mobiliário urbano, no abrigo de ônibus, eu vi uma tela com sinais de linhas de ônibus, com horários definidos e que são cumpridos. E aí eu posso dizer, secretário, eu me senti como eu tive a oportunidade de ir em algumas metrópoles da Europa e me senti bem em ver isso. Custa caro colocar tecnologia de informação no serviço? Olha, essa é uma pergunta importante, até porque isso está dentro do planejamento da Secretaria e da Prefeitura para os próximos anos, que é incluir nos principais pontos da cidade painéis aonde você tem ali a chegada e o tempo de deslocamento dos ônibus. Isso dá previsibilidade, isso dá segurança para o usuário, né, sabendo que o ônibus está chegando. Hoje você faz através de aplicativos. Essa que tem hoje, que você viu, do mobiliário urbano, dos pontos, esse não tem custo para a Prefeitura, porque foi uma parceria com o concessionário de mobiliário urbano, e com um planejador de viagens, que então, a cada propaganda, no intervalo de cada propaganda que eles transmitem, eles colocam ali daquele ponto o tempo de chegada. E é importante saber disso, e é importante também até para o turista, rapaz, que não é muito familiarizado com os nomes, com as rotas, ele pode se localizar melhor. Eu vou dar os parabéns aqui para toda a equipe que conseguiu conceber e executar isso. Vamos falar de tarifa zero. Já entrevistei especialistas que são absolutamente contra e já entrevistei especialistas que são muito a favor e dizem que é uma viabilidade muito grande. O que é que está por trás da tarifa zero, de uma proposta de tarifa zero? Pablo, o sistema hoje de Salvador, ele custa por ano precisamente ou aproximadamente R$1 bilhão. É um valor enorme, viu? É R$1 bilhão de custo do sistema. Tudo que envolve o custo da produção do transporte, desde mão de obra, desde investimentos que são feitos, insumos como óleo diesel, óleo lubrificante, ele custa R$1 bilhão por ano. Alguém tem que pagar essa conta, né? É uma concessionária de um serviço público, mas é uma concessionária privada que tem ali as suas obrigações de investimentos. Hoje a gente não vê... No modelo que nós temos hoje de remuneração, a Prefeitura, pela primeira vez, está remunerando um pedaço da tarifa para que essa tarifa não seja toda repassada para o usuário. Chega a quanto, assim? 200 milhões por ano que a Prefeitura tem que repassar? A gente está hoje aproximadamente a 200 milhões por 2 anos, então 100 milhões por ano. Ou seja, é só 10% do valor que você colocou. Ainda é pouco para custear tudo, né? Exatamente, é impossível você custear, a Prefeitura não tem capacidade. Diria hoje que nenhuma prefeitura de grande cidade ou de capital tem condição, tanto é que você não tem tarifa zero em nenhuma grande cidade, nenhuma capital, né? O sistema de São Paulo custa 10 bilhões por ano. Você veja que é um valor, mesmo para São Paulo, que tem uma capacidade de pagamento muito maior que Salvador, ainda assim é difícil você implementar isso. Você tem exemplos fora do país, mas que exemplos fora do país que você tem ali uma união, tanto do governo federal, o governo estadual e o governo municipal, se juntam, cada um de uma forma, para financiar o transporte público. Ainda assim, se você for considerar todas as cidades grandes do país, eu acho que também muito pouco provável que isso consiga. Agora, eu li uma reportagem até recentemente, numa revista estrangeira, The Economist, era um artigo, na verdade, o artigo dizia, olha, as pessoas, porque essa discussão de tarifa zero tem em vários lugares do mundo. E não é o que a população realmente quer. O que a população quer é pagar, claro, uma tarifa módica, uma tarifa possível, mas quer um transporte efetivamente de qualidade. É isso que o cidadão, na verdade, quer. Então, você vai para lugares como Berlim, como Paris, você tem sistemas de transporte muito bons, grande parte, mais de 60%, em média 60%, subsidiado ou pelo país, ou pela cidade, pelo estado, ou por todos juntos, normalmente sim todos juntos, ou pelo governo central, e a população paga 40%.
em média. Então, e tem um transporte público. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir dar um transporte público eficiente. A tarifa zero, eu com toda a sinceridade, né, com tudo que a gente conhece e estuda, eu acho muito pouco provável, né, dentro desse modelo de gestão participativa entre Estado, União e município, que a gente consiga remunerar. Estou com o Fabrício Miller aqui, o secretário da Mobilidade. Você citou uma das reivindicações, não só do prefeito de Salvador, Bruno Reis, mas de outros prefeitos de capitais. Já fizeram, inclusive, mobilização de ir em Brasília, cobrar do governo federal alguns incentivos, subsídios para poder manter. Em que ponto está isso? E você acha que o governo federal vai conseguir aportar alguma coisa para ajudar as capitais? Olha, a curto prazo eu não vejo. O prefeito Bruno Reis ele tem sido a grande voz do transporte público do Brasil. Ele participa do grupo de prefeitos, né, da Frente Nacional de Prefeitos, e ele é sempre quem lidera os prefeitos no assunto transporte. Ele é sempre convocado pelos demais prefeitos para poder falar da situação do transporte. Ele hoje virou um grande especialista, ele realmente se debruçou no assunto, estudou o assunto e conhece como ninguém os números. Então, ele sabe de toda a dificuldade e ele vem, de fato, buscando, perdi a conta quantas vezes ele foi a Brasília, solicitar esse subsídio ou algum apoio que se pudesse ter para que o transporte se sustentasse. Eu não vejo a curto prazo. As cidades tiveram um apoio na gestão federal passada, no final da gestão, que foi um subsídio para pagar os idosos, porque é uma lei federal. Então, uma parte desse recurso, que seria para pagar essa gratuidade do idoso, ela foi dada pelo governo federal, mas foi uma vez só. Eu não vejo a curto espaço de tempo outra dessa. O que está sendo tratado no governo federal, né, é o novo marco legal do transporte público, que eu acho que traz grandes avanços. Né, Quais são a ementa principal desse marco legal? Eu diria que a grande ementa e principal é o financiamento, é busca de financiamento. Como conseguir recursos extra-orçamentários e recursos extra-tarifários, que não são tarifas, para que a gente possa efetivamente remunerar o transporte e você conseguir aí modicidade tarifária para o usuário final. Que é o que todo mundo está buscando. Na prática, no final do dia, é o que todo mundo está buscando, um preço justo com qualidade. O próprio secretário falou aqui de qualidade e aí eu vou repassar para você um tipo de reivindicação que eu ouço. Vou dizer aqui um bem claro. Pablo, você chegou no Arato Notícias e noticiou uma renovação de frota. Você mostrou lá o secretário, mostrou ônibus elétrico, só que eu não estou sentindo isso no meu dia a dia. Eu não tenho nem ônibus com ar-condicionado. Por que grande parte da população ainda não percebe esse esforço que está sendo feito? Olha, a gente tem hoje 36% de veículos com ar-condicionado. Chegaremos ao final do ano com o que já está comprado pelas concessionárias a 42%, 43% de ônibus com ar-condicionado, e temos uma meta, né, já contratualizada de 10% de renovação por ano, o que nos permitirá chegar em 2028 com 100% da frota climatizada. Então, a frota é uma frota de 1.800 veículos. Né? Eu diria que hoje a gente está contemplando, quando vai chegando o ônibus, está chegando agora, vai chegar agora em torno de 60 ônibus. Vamos contemplar as áreas da cidade que ainda não foram contempladas, para que todo mundo possa ter, né, esse conforto a mais, mas a gente tem essa meta de renovação de 10% ao ano, para que a gente chegue ao final da gestão com 100% da frota climatizada. E veículos com combustíveis, digamos, renováveis, com combustíveis ecologicamente responsáveis. Qual é a meta para isso? Salvador tem sido muito ambicioso e Salvador virou aí um case, né, e muito bem falada por outras cidades, muitas cidades vindo conhecer. A gente começou a nossa operação do BRT com ônibus elétrico, nós temos hoje 8 ônibus elétricos, nós temos o maior terminal para recarga de ônibus público do país. Estamos já em vias de começar o segundo eletroterminal, porque esse eu acho que é o grande problema que as cidades estão enfrentando hoje, inclusive São Paulo, que é a falta de infraestrutura, né, para absorver esses veículos elétricos. Não é simplesmente ter uma tomada ali que você vai carregar um ônibus, então tem toda uma preparação, tem toda uma infraestrutura que é importante que a cidade tem. Salvador saiu na frente, Salvador entendeu isso lá atrás, tivemos apoio de várias instituições internacionais que nos apoiaram nesses estudos, né, e a gente saiu na frente nesse assunto. Nossa meta hoje, nossa meta é em torno de 30%, inicialmente era 30%, nós já estamos subindo para 50% da frota do BRT elétrico,
Essa é uma meta bastante ambiciosa. E o que fará a gente chegar a isso é uma operação de crédito, um empréstimo que foi aprovado na COFIEX e agora está em vias de estar em aprovação pelo board do banco, onde a gente está pleiteando $100 milhões, todos para a compra de ônibus elétricos. Ônibus modernos, silenciosos, confortáveis, para dar aí um transporte... Ônibus além do BRT, é isso que você me disse. Esses são ônibus do BRT. Do BRT. Esses são ônibus do BRT. $100 milhões, que é diferente de real, aí dá quase R$600 milhões para a compra de veículos elétricos do BRT. Temos também, fomos contemplados pelo PAC, e a ideia do prefeito, o prefeito já deu essa determinação, que é a compra de 300 ônibus a diesel Euro 6, que é menos poluente, para o sistema convencional, para que a gente tenha, vamos dizer assim, mais celeridade na renovação da frota. Hoje a frota tradicional está com quantos veículos? Hoje nós temos aí aproximadamente 1.800 veículos. Já seria um início, né? Já seria um bom começo, quase 20% da frota com diesel menos poluente, como o Fabrício Miller falou. O BRT, sendo curto e grosso, o BRT funciona para Salvador? Funciona para Salvador e para qualquer lugar do mundo. Né? Nenhuma cidade do mundo, por mais que tenha trilho, por mais que tenha VLT, por mais que tenha ônibus, né? Ou que tenha metrô, tem ônibus. Né? E o BRT o que é? Ônibus melhores, mais confortáveis, que andam em via segregada, então sem impacto do trânsito, e com embarque e desembarque dentro de estações muito mais seguro e muito mais rápido. É o que é o BRT. Quando você fala assim, é muito natural eu entender que tem mais qualidade, tem mais eficiência. Só que parece que uma parte da população ainda não percebeu isso. É um problema de comunicação ou é um problema do modal mesmo? Olha, as pessoas que usam, eu posso assegurar que as pessoas que usam estão extremamente satisfeitas. E quem não usa, como fazer para eles também ingressarem nessa... Olha, quem não usa, talvez não vá para os destinos que hoje o BRT serve. Né? O BRT ele foi feito num primeiro trecho, as pessoas falam, foi para bairro nobre. Não, quem usa o BRT é o trabalhador, né? E não fica preso no trânsito, não fica ali no ônibus sem ar-condicionado, está esperando o seu ônibus dentro da estação com o seu celular. É o trabalhador, é o pessoal que trabalha na região. Por que escolhemos? Por que foi para Pituba? Primeiro, uma área que não é atendida pelo metrô. E não será. Né? E segundo, porque é a área... E as pesquisas de origem e destino que foram feitas lá atrás pelo governo do estado mostram que a Pituba é o maior local de origem e destino do transporte público, por conta de todo o seu adensamento, todas as suas características, muita residência, muitos serviços. Então a Pituba é um dos grandes centros, né, de destino e de origem do transporte público. Então é exatamente por isso que foi escolhido. Tem previsão de crescer ainda mais a malha do BRT? Tem. Por exemplo, Barra, já que você falou de locais que não são atendidos por metrô? Estamos estudando, a gente tem aí algumas linhas expandidas, o BRT não foi ainda totalmente implantado, né? A gente tem mais linhas que serão incorporadas a essa infraestrutura que tem, então em breve nós teremos a Lapa rodoviária direto, nós teremos linhas expandidas, porque o BRT tem essa facilidade, o trilho te ingessa, você não pode sair do trilho. O BRT eu posso utilizar uma parte de vias de faixas exclusivas ou preferenciais para ir pegar a demanda. Né? Então, a gente tem faixas preferenciais ali na Maralina, então o BRT vai chegar até o Rio Vermelho, né, através de linhas exclusivas, de Pós e volta para Canaleta. Teremos um BRT da Lapa até o aeroporto, pela Orla também, parte dentro da Canaleta do BRT e parte em vias exclusivas, para que ele tenha prioridade no transporte público. Então, assim, tem muito para crescer ainda. E quem não usa hoje, certamente incorporará o BRT no seu dia a dia. Fabrício Miller, secretário da Mobilidade, ex-superintendente da Transalvador. Por que é que eu vou destacar isso? Porque ele, como servidor público, ele pegou ele descascou, desmontou algumas bombas relógio. Uma delas foi a questão do aplicativo. Quando o aplicativo chegou aqui, o aplicativo Uber 99, foi um processo para conseguir fazer com que todas as partes dialogassem no mínimo. Estamos superados essa questão, mas foi difícil naquela época, Fabrício Miller? Olha, acho que pelo trânsito a gente enfrentou diversas dificuldades, essa foi uma delas. Salvador tinha problemas gravíssimos de gargalos de trânsito, problemas históricos, crônicos ali de trânsito. Eu acho que a gente conseguiu entregar boas soluções. A questão do aplicativo, quando ele chegou, ele mudou muito a dinâmica da cidade.
né? Seja no carnaval, seja numa festa popular, seja no dia a dia. Então, ele mudou muito, a gente precisou se reinventar ali para poder coordenar isso. A gente ainda tem alguns problemas, né? Mas o canal é sempre aberto, a gente busca ali discutir, estamos buscando uma área para que eles façam, para que seja uma área de apoio ali, principalmente para atender o aeroporto, para que eles tenham conforto, né, para que eles possam também oferecer um serviço de qualidade. Uma outra questão, e aí diz respeito à sua gestão na parte da Transalvador e agora na Secretaria de Mobilidade, é a questão da valorização dos pedestres. E ali eu vi um movimento muito claro que a administração municipal estava fazendo de fazer as pessoas voltarem à rua. E isso, obviamente, faz com que quem está com o seu veículo, com o seu carro, veículo de passeio, enfrente umas novidades. E algumas pessoas não conseguiram entender, porque parece que eles não gostam de motorista, não querem carro na rua. Qual foi a ideia ali naquela época, Fabrício? Olha, primeiro que eu acho que tem um conceito muito novo de cidade, né? A cidade, ela foi, ao longo dos anos, sendo construída muito para os carros, né? E isso precisa ser mudado, né? Então, a gente teve processos aí bastante... e o prefeito, na época, Semineto, veio com ideias sensacionais de poder devolver a cidade e as pessoas, requalificação de espaços públicos, até porque isso é um ponto que ajuda, inclusive, na segurança pública. Você tem as pessoas na rua novamente, em movimento. Isso você fez, o primeiro que a gente enfrentou foi na Barra, quando se diminuiu o tráfego de veículos, né? Deu espaço para os pedestres. Houve, como você disse, muita resistência, né? Mas a gente precisa entender que é preciso equilibrar ali o espaço público, né? Entre veículos, entre pedestres, entre ciclistas, para que a gente tenha de fato, uma cidade para as pessoas. E hoje eu acho que está todo mundo mais confortável, está todo mundo aprovando. É uma tendência mundial, como você falou, e quem pôde visitar outras cidades percebeu qual era o movimento que estava envolvido ali. Agora, uma outra questão para quem tem veículo é a questão de multas. Salvador não exagera, não, em termos de multa, Fabrício, na sua avaliação? Olha, se a gente for comparar com outras capitais, vê que Salvador está muito abaixo do número de autuações por motorista. Salvador teve um período na gestão lá de trás que não havia fiscalização, os servidores que devem cuidar ali, preservar, né, as vidas, que devem preservar ali a boa conduta no trânsito, não tinham equipamentos para trabalhar, e nós fizemos toda essa reconstrução e demos condição de trabalho e fizemos um trabalho muito focado na segurança viária. Então, o grande objetivo da fiscalização é a segurança viária. E nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Nós fomos a primeira capital a atingir a meta da ONU de 50% de redução de mortos, que era de 2010 a 2020. Com 3 anos de antecedência, nós atingimos essa meta. Até hoje, Salvador é a capital com menos mortes por 100 mil habitantes. Então, isso qualquer pessoa pode pesquisar, não é um dado meu. Então, Salvador hoje é a cidade, vamos dizer assim, com menos número de mortes por 100 mil habitantes. Então, isso, para mim, sobretudo quem já teve aí algum parente, algum amigo vítima de acidente de trânsito, para mim isso significa muito, porque eu tenho certeza que com todo esse trabalho de fiscalização, muitas vidas foram preservadas. Fabrício Miller, secretário da Mobilidade, nosso convidado aqui no Linha de Frente, prestando esclarecimentos, prestando contas à população de Salvador a respeito de uma das áreas, nos segmentos que mais tocam no dia a dia da população. Você está no cargo, você já tem um período no cargo, você já conhecia do trânsito, o que a gente sempre conversava, você é o estudioso do trânsito. Você acha que o futuro vai ser melhor nas grandes cidades ou, como alguns dizem, saiam das metrópoles e vão morar em outros centros? O que é que você acha disso? Olha, eu acho, primeiro, se você olhar para a mobilidade, na minha avaliação, não existe solução definitiva para a mobilidade se ela não for pública e coletiva. As frotas de todas as cidades estão crescendo. Se você só se preocupar com o trânsito de veículos, em algum momento as cidades vão perder a capacidade de se movimentar. Então, eu acho que o que a Prefeitura está fazendo agora que é fazer um investimento forte em infraestrutura de transporte público coletivo, para que as pessoas gradativamente, claro, isso não é do dia para a noite, isso é um trabalho de aculturamento, consigam voltar para o transporte público, deixar o seu carro em casa, ir para o seu trabalho de transporte. Eu acho que essa é a grande solução para uma grande cidade como Salvador. Então, eu defendo que as cidades precisam, de fato, enfrentar essa questão. Jaime Lerner, lá
lá atrás, um grande Curitiba, urbanista, né? prefeito de Curitiba, ex-prefeito de Curitiba, que faleceu, ele dizia: o carro será o cigarro do futuro, ou seja, ele será um problema do futuro. Se você pegar que Salvador teve um crescimento de frota em 20 anos de 3 vezes, saímos de 370 mil carros em 2000 para 1 milhão de veículos em 2020. Será que a cidade comporta mais 3 vezes de crescimento nos próximos 20 anos? Não suporta. Então é preciso que se invista fortemente na infraestrutura do transporte público, que haja de fato um trabalho sério com outros modais. A gente hoje aqui não é, talvez culturalmente, não é acessível a todos, mas a gente está começando a fazer um trabalho com o sistema cicloviário, saímos de 30 quilômetros para 300 quilômetros, onde as pessoas podem se deslocar, trajetos mais curtos, para o seu trabalho, para a sua casa, usando a bicicleta. Isso já é uma realidade em outros países. Por que não ser aqui? Lançamos agora o Plano Municipal Cicloviário, que traz essa visão de futuro. Em 10 anos, a gente pretende ter ali 700 quilômetros de ciclovias, totalmente integradas, com segurança, com larguras adequadas, com bicicletários em toda a cidade, para que as pessoas possam, de fato, adotar esse meio de transporte. Aliás, esse dado que você colocou aqui merece um destaque. A ciclovia, não é apenas ciclofaixa, né, que você está falando. 700 quilômetros de ciclovia para uma cidade que tinha zero quilômetros de ciclovia. Em quanto tempo vocês conseguiram dar esse start e chegar nessa meta ambiciosa? Olha, de 2013, nós encontramos com um pouco mais de 30 quilômetros, que eram exclusivos da orla, então era muito para lazer, e dos parques que existiam. 100% aí para lazer, nada pensado em deslocamento. Nós chegamos a 300 quilômetros de sistema cicloviário, que podem ser ciclovias, ciclorotas ou ciclofaixas. E o que a gente pretende para os próximos anos é ter ali mais 400 quilômetros. É possível, é totalmente possível. Fizemos um estudo muito sério, com um diagnóstico muito detalhado e verdadeiro da cidade para chegar nessa meta. Então, não é uma meta que foi dada... A topografia de Salvador não é muito favorável a isso. Na orla, tudo bem, mas no resto da cidade, como é que vocês analisam? Olha, a topografia ela não é um impeditivo, Pablo. A gente tem cidades no mundo que têm problemas de topografia e que venceram isso, né? Com bastante inteligência, com opções de roteiros possíveis. Então, assim, eu acho que a topografia ela é um dificultador, uma cidade plana é muito mais fácil, né, de você trabalhar. Mas eu não acredito que a topografia, e isso está muito evidente no nosso Plano Municipal Cicloviário, ela não será aí um impeditivo para que a gente chegue aí a esse patamar, sendo aí uma das cidades mais cicláveis do país. Fabrício Miller, nosso convidado aqui no Linha de Frente, agradeço a sua participação, parabéns pelo trabalho. Se você tiver muito mais sucesso ainda no seu trabalho, com certeza a população de Salvador vai agradecer e vai gostar muito. Parabéns. A gente trabalha dia e noite para isso, né? Para poder ofertar aí à população um transporte público digno e que atenda às expectativas de todos. Obrigado pela presença, um abraço a todos aqui no Linha de Frente com o Fabrício Miller. Obrigado a todos e até o próximo encontro.